Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira. Eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia, escritor de diversos livros que contam histórias de famílias de Itapetininga e também aqui da nossa região. Hoje nós vamos falar sobre o conhecido quadro O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, de autoria do pintor paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que se encontra dentro do Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo. O quadro retrata o momento único da ruptura entre Brasil e Portugal, segundo o imaginário do autor. E antes de falarmos sobre esta obra-prima, peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, para clicar em cima do quadrinho vermelho que está aqui embaixo, onde está escrito assinar canal. Assim vocês dão aquela força para a gente e nós conseguimos produzir melhores vídeos para vocês. Agora vamos ao que interessa. Roda a vinheta! No mês de setembro de 2025, estivemos visitando o Museu do Ipiranga em São Paulo, juntamente com alunos e professores de uma das escolas estaduais de Itapetininga, conforme já contamos em nossos vídeos anteriores, e decidimos dar conhecimento a todos dos detalhes que esta obra apresenta e que é de conhecimento de poucas pessoas. O quadro foi encomendado pelo governo paulista para decorar o majestoso edifício que estava em construção naquela época, considerado um monumento comemorativo à independência do Brasil. O edifício levaria ainda 5 anos para ficar pronto, mas ele foi construído para marcar o lugar onde teria ocorrido a proclamação da independência do Brasil. Eram os últimos anos da monarquia. Os políticos de São Paulo, os barões do café, queriam valorizar a terra paulista como lugar da fundação do Brasil independente. A monarquia estava em declínio, já se conspirava pela República. Em 1885, o pintor paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que já era um pintor consagrado, estava com 45 anos. Recebeu a encomenda de pintar o quadro da Proclamação da Independência. O objetivo da pintura encomendada a Pedro Américo era enaltecer a monarquia e o primeiro imperador, Dom Pedro I, como elementos fundadores da nacionalidade brasileira. Pedro Américo tinha treinado arte na França e ele vivia em Florença, na Itália. Pedro Américo já tinha executado outras pinturas de estilo nacionalista romântico, como a Batalha do Campo Grande, em 1871, a Fala do Trono, em 1873, e a Batalha do Havaí, em 1874. A Batalha do Havaí foi uma batalha travada na Guerra do Paraguai e vencida pelo Duque de Caxias. Já o quadro Fala do Trono é uma exaltação ao imperador e à monarquia, mostrando Dom Pedro II como a figura de poder e portando todos os símbolos imperiais: coroa, cetro, manto, espada, trono. Pedro Américo pesquisou sobre o 7 de setembro, lendo tudo o que havia escrito sobre aquele episódio. Esteve no local onde o fato ocorreu, observou a paisagem e também cores, luminosidade no mês de setembro. Informou-se sobre a moda e os trajes usados na época. Fez diversos rascunhos das figuras e chegou a realizar uma pintura completa em tamanho menor, para estudar como ficaria o quadro final. Esse estudo faz parte hoje do acervo do Ministério das Relações Exteriores e se encontra na Sala Dom Pedro I, lá no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Naquela época já não havia mais ninguém vivo para contar como realmente tinha sido aquele momento às margens do rio Ipiranga. Pedro Américo quis fazer do momento histórico de 1822 uma cena gloriosa e solene para Dom Pedro I, e buscou inspiração no quadro do pintor francês Jean-Louis Ernest Menocier,
que retratava Napoleão Bonaparte na Batalha de Friedland, de 1807. A tela O Grito de Ipiranga, ou Independência ou Morte, foi feita em 1888, ou seja, 66 anos depois da independência do Brasil. Foram 3 anos de trabalho para que o Pedro Américo concluísse o quadro. É uma tela enorme, ela chegou desmontada no Brasil. Tem 7,60 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. São 34 metros quadrados. Tem uma moldura toda entalhada e folheada a ouro e com o título de Independência ou Morte. É um painel enorme que foi chumbado na parede do museu e hoje, com o museu já todo restaurado, a tela não pode nem ser removida e mesmo que pudesse, não passaria por nenhuma porta. Há quem diga que o quadro do Pedro Américo é um plágio daquele feito pelo pintor francês. Há várias licenças poéticas nessa obra, inclusive o fato de substituir as mulas por cavalos de raça. Os guardas não estavam usando uma farda tão pomposa. Os dragões da independência nem existiam naquela época. Eles só adotaram o uniforme que aparece nessa pintura uns 100 anos depois. No centro do quadro, em posição mais elevada, está Dom Pedro I montado a cavalo com uniforme de gala e erguendo a espada. A postura do príncipe regente é imponente, mostrando como herói que fez a independência. O traje de Dom Pedro também não condiz com a realidade daquele momento. A imagem majestosa de Dom Pedro erguendo a espada é também criação do pintor, que tinha a intenção de expressar dignidade e enaltecer a monarquia e o fato histórico. Seria difícil pensar o príncipe nessa posição, considerando que naquele momento ele estava doente, sofrendo de fortes dores cólicas intestinais. O cavalo de Dom Pedro e dos outros personagens fazem parte da imaginação artística do pintor. O cavalo não era o animal ideal para viajar do litoral ao Planalto de São Paulo. Para subir a serra usavam-se mulas e jumentos, que eram animais mais resistentes para esse tipo de viagem. Estávamos na era do tropeirismo no Brasil. A comitiva à direita do príncipe é formada por 10 homens que erguem seus chapéus. À frente dele tem uns 30 soldados. Os dragões da independência, com uniforme de gala, formam um semicírculo e erguem suas espadas. Os soldados foram pegos de surpresa pelo gesto de Dom Pedro, o que se percebe pelo movimento dos animais e pelo 5º soldado da esquerda para a direita, que se apressa para montar o cavalo. Ao fundo à direita, outros 2 soldados também estão começando a montar os seus cavalos. Para percorrer trilhas, mata dentro, cruzar riacho e sobre uma chuva ou garoa constante, Dom Pedro e seus acompanhantes estariam usando roupas mais simples e confortáveis. Seria difícil a guarda de honra atravessar a densa mata atlântica, vestida de uniforme branco e manter na cabeça aquele capacete dourado, desviando dos cipós e das matas, os ramos de árvores. Mas uma pintura nacionalista não é uma fotografia, não é um retrato da realidade e nem o artista tem o compromisso com a verdade. Pedro Américo, ele explicou sua arte dizendo: a realidade inspira, mas não escraviza o pintor. O quadro também não é uma fantasia. Olha, é possível até reconhecer os personagens que compunham a comitiva que acompanhou Dom Pedro naquela viagem. Aqui, ó, Sargento Mor, Antônio Ramos Cordeiro, militar da Guarda Particular de Dom Pedro I e de sua mais alta confiança, que no dia 4 de setembro de 1822, em viagem urgente especial em companhia do Correio Oficial Paulo Emílio Bregaro, partiu da corte levando as cartas da princesa Dona Leopoldina e do ministro José Bonifácio. O nome do Paulo Bregaro foi dado como patrono dos Correios no Brasil. Isso porque foi ele que entregou as cartas ao Dom Pedro e que resultou na independência do Brasil. Há até uma rua com o nome dele ali no bairro de Ipiranga, próximo ao Museu da Independência.
Aqui do lado dele tem, aqui ó, o Francisco Gomes da Silva, também conhecido como Chalaça. Chalaça era amigo e confidente do Dom Pedro, era um português que veio para o Brasil, porque ele entrou de gaiato no navio quando a corte portuguesa se transferiu para a colônia, fugindo das tropas napoleônicas. O Chalaça era companheiro de bebedeira do príncipe regente. Ele foi membro da guarda de honra de Dom Pedro. E aqui do outro lado tem o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo. Foi o primeiro comandante da guarda de honra de Dom Pedro, responsável pela segurança do príncipe regente. Ele foi uma das poucas testemunhas vivas que Pedro Américo pôde consultar para criar o quadro Independência ou Morte. Ao lado dele tem o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Era também amigo de Dom Pedro, um defensor da independência e era um dos mais ricos proprietários de terras de São Paulo. Ele era dono, inclusive, daquelas terras que formaram o município paulista de Campos de Jordão. Embora Pedro Américo tinha incluído ele na pintura, ele não fazia parte lá da comitiva. E ao lado tem o Luiz de Saldanha Brito. O carioca era da família que recebeu Dom Pedro e a corte portuguesa no Brasil. Na época do quadro, atuava como secretário de Estado. Foi um diplomata brasileiro durante o reinado de Dom Pedro e faleceu com o título de Marquês de Taubaté. Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, primeiro barão de Pindamonhangaba, tomou parte da comitiva que acompanhava Dom Pedro I quando do Grito do Ipiranga. Ele era coronel comandante do 1º Esquadrão da Guarda de Honra do Príncipe. E aqui do outro lado, o próprio Pedro Américo está presente aqui no quadro, erguendo um guarda-chuva, está de cartola. É isso, ele estava lá, levantou o guarda-chuva para acompanhar o Grito da Independência. Érico já tinha feito isso em outro quadro. Ele se autorretratou na pintura Batalha do Havaí como soldado 33. Mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele não era nascido na época da independência. E aqui do outro lado você vê um casebre. É um outro elemento criado pelo artista chamado hoje de Casa do Grito. Essa casa não existia na época quando foi proclamada a independência. Anos depois ela surgiu ali, uma casa feita de pau a pique e que serviu de pouso para os tropeiros que faziam o caminho do mar. Essa casa foi restaurada e recebeu uma aparência para se aproximar do casebre pintado pelo Pedro Américo. Estava criada a Casa do Grito, compondo o cenário imaginado pelo pintor. O Riacho do Ipiranga está em primeiro plano e suas águas respingam na pata do cavalo. Vemos nessa cena o soldado da Guarda Real arrancando do uniforme o laço com as cores de Portugal. Outro laço aparece jogado no chão. À esquerda, 3 figuras populares. Um homem conduzindo um carro de boi carregado de toras de madeira e que olha a cena meio assustado ou curioso. Ali atrás, um outro montado a cavalo e mais ao fundo um negro conduzindo um jumento com grandes cestos que segue de costas. E do outro lado aqui, outras figuras populares estão aqui na extrema direita do quadro. São quase imperceptíveis. Uma mulher e uma criança junto a uma cerca observando também a cena. E aqui do lado nós vemos aqui, 2 soldados se apressando para montar no cavalo, surpreendidos pelo grito do Dom Pedro. Movimento, ação inesperada, gestos heróicos, soldados em traje de gala montando garbosos cavalos. As figuras compondo um círculo em torno de Dom Pedro são elementos que concretizam o objetivo deste quadro: enaltecer a monarquia e a independência do Brasil como obra de um único homem. O retrato oficial de nossa independência passou a ser esse, como se tivesse sido capturado no momento exato às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822.
E por esse trabalho, Pedro Américo ganhou 30 contos de réis do Império Brasileiro. Isso é sinal de que sua idealização agradou em cheio o imperador Dom Pedro II. O quadro de Pedro Américo de Figueiredo e Melo é uma das mais emblemáticas imagens da história do Brasil. É a peça mais visitada no Museu do Ipiranga. Mas existe um outro quadro famoso que representa a proclamação da independência do Brasil e que foi pintado em 1844 por François-René Moreau, um pintor francês que veio morar no Brasil e que foi chamado pelo Senado para fazer essa pintura. Ele foi bastante difundido no século XIX, uma pintura feita 22 anos após a proclamação da independência. Quando estivemos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, fomos visitar o Museu Imperial, que antes era a casa de verão de Dom Pedro II, o filho do nosso primeiro imperador. Era conhecido como Palácio Imperial de Petrópolis. E numa das salas do museu pudemos ver esse quadro. No centro da tela, o príncipe Dom Pedro, tal qual uma estátua equestre, com a mão direita erguida, agita seu chapéu bicorne. A comitiva de Dom Pedro está afastada dele. Você vê ao fundo da tela alguns erguendo seu chapéu. A multidão na frente, crianças, mulheres, homens, mas pouco se assemelha com a população brasileira. Parece mais com a população rural da Europa. Os personagens congratulam-se, acenam, trocam abraços, correm. É uma festa popular, mas não tem negros, não tem mulatos e nem índios, que não foram retratados nessa tela. Tem duas figuras morenas que se destacam aqui no meio da multidão, mas não dá para identificar. Todo o conjunto remete mais à imaginação do que à realidade, o que, aliás, é característica da arte romântica, muito em voga na época. Uma cena idealizada que mostra um príncipe aclamado pelo seu povo e cavalgando entre a massa popular branca e europeizada. Mas voltemos ao quadro do nosso Pedro Américo. A história não parou para aplaudir a obra do Pedro Américo. Meses depois que o quadro ficou pronto, caiu a monarquia. Em 1889 foi proclamada a República. Só 6 anos depois que o quadro Independência ou Morte seria mostrado aos brasileiros, quando finalmente foi inaugurado o Museu Paulista, no dia 7 de setembro de 1895. Em agosto de 2013, o Museu Paulista foi fechado para obras de restauros, reparos e reforma. E o quadro Independência ou Morte passou por um grande trabalho de limpeza. O Museu Paulista foi reaberto ao público em setembro de 2022, como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. E lá estivemos para ver e conferir a pintura feita pelo paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que tinha um objetivo claro: enaltecer a monarquia e o seu primeiro imperador, Dom Pedro I, e glorificar a independência como marco fundador da nacionalidade brasileira. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já sabe, clica no gostei. Continue assistindo às nossas publicações nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva no nosso canal caso ainda não esteja inscrito. Assista também aos outros vídeos referentes a este assunto. A nossa visita ao Museu da Independência e também ao Monumento do Ipiranga. Até o próximo.